Queridos, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8. Semana passada nós lemos capítulo 6 e nós até falamos um pouco do 7, onde nós falamos, semana passada nós fomos libertos do pecado, né? Nós falamos muito sobre a libertação do pecado. E nós vamos continuar a nossa leitura aqui em Romanos, e vamos ler o capítulo 8 de Romanos, e eu vou ler na Bíblia Viva. Eu quero usar essa tradução por ela ser mais clara, para que você possa aprender também. Diz assim na palavra de Deus: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador de vida, e eu recebo esse poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do pecado e da morte. Antes de eu continuar, eu quero falar para os irmãos que ele abre o versículo dizendo o seguinte: portanto. Então, ele vem narrando para nós ali o versículo, o capítulo 7, e agora ele vai concluir para nós as coisas que ele disse no capítulo 7. Ele diz, portanto, concluindo, como se ele estivesse concluindo esse assunto, ele diz: já nenhuma condenação há para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Não há nenhuma maldição. Não há, o pecado não tem poder sobre a sua vida. Ele diz assim, e quando é que Cristo Jesus entra em nós? Quando Cristo entra em nós, e aí é aquilo que é chamado na Bíblia de novo nascimento, né? O novo nascimento. O Espírito Santo é uma ação de Deus em nós. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós, convencendo o homem do pecado, de que ele é pecador, da justiça, que as suas melhores obras são trapo de imundícia, e que a única justiça que permanece é a justiça de Cristo, e do juízo, que se ele não se arrepender do seu pecado, se ele não se voltar para Deus, ele vai herdar as consequências das suas ações. Então o Espírito Santo trabalha, e nós vamos falar aqui não necessariamente nessa ordem, como é que o Espírito Santo faz isso, mas nós vamos falar o trabalho da salvação do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração ali, quando você ainda não se arrependeu dos seus pecados. O Espírito Santo começa a te visitar, a ministrar no coração. Ele usa uma pessoa, ele fala, às vezes uma música, às vezes uma mensagem que você recebe, às vezes uma pessoa que prega o Evangelho para você. De alguma maneira você ouve a voz de Deus. De alguma maneira você ouve a voz de Deus, e você ouvindo a voz de Deus, aquela voz começa a remoer dentro do seu coração. Aquela voz começa a trabalhar dentro do seu coração e começa a gerar em você arrependimento. Preste atenção, o arrependimento não é uma coisa que você fez, uma decisão que você tomou e que você analisou, pensou, concluiu e diz que você precisa se arrepender. Não. O arrependimento é uma ação de Deus em você. O arrependimento é Deus causando em você, é Deus falando no seu coração, é Deus ministrando. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo de número 2, versículo 4, olha só o que Paulo fala na carta a Romanos, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo
sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade, presta atenção, a sua bondade, é a bondade de Deus, sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. É uma ação de Deus, não é uma ação sua. A salvação, não, em momento algum, nós falamos isso semana passada, né? Não pode haver participação sua. Semana passada nós falamos isso, né? Se a salvação fosse 99,99% ação de Deus e a sua participação fosse 0,01, esse 0,01 seria suficiente para você se engrandecer, para você se envaidecer. Então, quando a Bíblia fala de salvação, é uma ação de Deus. Porque se o arrependimento fosse obra sua, você ia falar, mas eu me arrependi. Eu decidi, eu escolhi Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, querido, não foi você. Jesus deixou isso claro para nós. Não foste vós que escolhestes a mim. A salvação é uma ação total de Deus, uma ação única de Deus em nossas vidas. Não pode haver participação humana, porque a Bíblia fala em Efésios 2,10 que pela graça, né, sois salvos, ou seja, por Jesus Cristo você é salvo, por meio da fé. Aí você fala, está vendo? Eu tive fé, não, mas a Bíblia diz também que a fé é um dom de Deus, arrependimento é dom de Deus, salvação é dom de Deus, tudo aquilo que envolve o nascimento é dom de Deus, é presente de Deus, você não entrou com nada, a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, isto não pode ser nosso, não cabe a nossa ação, é dom de Deus, é algo que Deus nos deu. E a partir do momento agora que nós somos salvos, que o Espírito Santo entrou no nosso coração, deu fé, deu arrependimento, algumas coisas acontecem nesse momento, algumas coisas começam a acontecer nesse momento. Em primeiro lugar, Cristo entra no meu coração por meio do Espírito Santo. Ele entra no meu coração. E aí, ele começa a fazer uma limpeza no meu coração de tudo aquilo que não agrada a Ele. Ele começa a purificar o meu coração, né? Todos os meus pecados são perdoados. Aí nós falamos, né, de santificação instantânea e progressiva. Da mesma forma que a salvação é um ato exclusivo de Deus, a salvação não. Perdão, a santificação não. A santificação é uma ação sinérgica entre Deus e o homem. Porque agora o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo fala assim, olha, eu vou te ajudar, nós vamos vencer, você vai vencer o pecado, nós vamos arrancar todas essas imundícias do seu coração, tudo isso vai sair da sua vida. Eu e você vamos fazer isso. Nós dois juntos, a santificação é uma coisa, é uma ação do homem e Deus junto. E aí, como a Inaura falou aqui no quarto ponto de missões, né? O nosso grande desafio é não atrapalhar Deus. O nosso grande desafio é não atrapalhar, porque a Bíblia fala da santidade como um mandamento, sede santos como eu sou santo. Então agora eu preciso tomar uma decisão, agora eu. Por isso que muitas pessoas fazem confusão com relação à salvação, acham que salvação tem a participação humana, porque, na verdade, essas pessoas leem versículos que estão falando de santidade, que é uma ação sinérgica, uma ação do homem e Deus, e aplicam a salvação e não fazem a separação. Quando é salvação, é somente Deus. Quando é santificação, é nós. É eu e o Espírito Santo, agora nós dois juntos. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, e eu tenho que buscar isso ardentemente. Senhor, transforma a minha vida, Senhor, transforma meu coração, Senhor, arranca. E aí eu quero fazer mais uma distinção da palavra perdão e purificação. Quando Davi pecou contra Batseba, no Salmo 51, ele fala assim, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa o meu pecado, em pecado eu fui gerado, em pecado minha mãe me gerou. E aí ele começa a falar sobre a natureza pecaminosa que nós temos, que é o que nós estamos falando hoje aqui, essa natureza pecaminosa. E Davi descobre então, depois que ele pecou e cometeu adultério com Batseba, ele descobre que
uma coisa que já era patente na vida dele, mas que só agora a ficha cai, que ele tem um problema seríssimo de promiscuidade, que ele é um adúltero profundo, ele é um homem que cobiça mulheres, ele descobre agora o quão pecador ele é, quão imundo é o seu coração, quanta maldade ele fez. Para ter uma mulher casada, ele é capaz de matar o marido dela e um monte de outras pessoas que tiveram que morrer para que Urias morresse. Ele começa a ver a nojeira, a imundícia que ele cometeu. E aí ele faz algo que é tremendo, que eu quero compartilhar com vocês hoje. É o que Davi fala assim: Senhor, ele pede perdão pelos pecados, mas ele vai além e fala: Senhor, purifica-me. Purifica o meu pecado. Purifica-me e ficarei puro. O que Davi está dizendo? Senhor, essa tara, esse desejo desenfreado, arranca isso de mim. Você tem que ter nojo do pecado, você tem que entender que aquilo está te fazendo mal, que aquilo está destruindo sua vida, aquilo está destruindo o seu casamento, aquilo está destruindo seus negócios, aquilo está destruindo sua família, a relação com seus filhos, todo tipo de imoralidade. Aí Davi fala: Senhor, arranca, purifica-me, pega essa coisa, arranca pela raiz, para que isso não fique dentro de mim, me purifique e ficarei puro. Arranca de mim, Senhor, esse pecado imundo que habita em mim. Senhor, arranca, santifica-me, purifica-me, para que eu seja liberto dessa condição imoral que eu estou imerso, que eu estou arraigado, que eu estou profundamente envolvido. E é assim que nós lidamos com o pecado, não é brincando com ele, é sempre falando: Senhor, Senhor, me purifica, Senhor, me purifica, arranca de mim todo esse desejo, faz com que eu tenha nojo disso, nojo. E qual que é o problema de todas as pessoas que vivem em pecado? Porque elas brincam com o pecado, como Sansão brincou ali com Dalila. Elas flertam com o pecado. Elas querem andar no limite, né? Essa linha preta aqui, ó, do palco, né? Essa cantoneira, isso aqui é a linha preta, né? Quase que eu caio, tá vendo? Vai cair. Não adianta, você vai cair. Quem anda em cima do limite vai cair. Então, você tem que falar: Senhor, me tira daqui, me leva para um lugar seguro, me leva para o centro da tua vontade, no teu coração, na tua presença, em nome de Jesus, me guarda, purifica-me, santifica-me. É disso que Davi está falando, é disso que nós queremos que os irmãos entendam, que Deus... Ele perdoa os nossos pecados, e depois que ele perdoou, agora começa uma caminhada. A salvação não é o fim. Esse é o problema que as pessoas acham, que Deus me salvou e a salvação é o fim, agora eu vou para o céu. Não, irmãos, Deus não, como eu já disse aqui várias, Deus não nos salvou para levar para o céu, Deus nos salvou para que fosse uma expressão da glória dele aqui na terra. Então a salvação não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada, uma grande caminhada na presença de Deus. Mas a vida eterna de Deus vem morar em nós. Você começou uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Então, é isso que aconteceu quando o Espírito Santo veio a morar em nós. Porque até então, eu até separei uma imagem que eu tirei do livro da Tembum, chamado Torturados por Amor de Cristo. Ela tem uma capa, eu peguei essa capa e modifiquei ela na inteligência artificial para os irmãos verem. Aqui, lá na realidade do livro é outra coisa. É sobre as pessoas que sofreram torturas por amor a Cristo. Mas eu gostei dessa imagem e eu coloquei isso aqui, ó, como se esse cara grande aqui fosse a nossa natureza pecaminosa. E aqui somos nós, antes de Cristo. A natureza pecaminosa nos subjuga, nos escraviza e nos obriga a viver uma vida indigna. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo aí. Versículo 2 de Romanos 8. Portanto, o poder do Espírito doador de vida, e eu recebo esse poder por meio de Cristo, como eu acabei de falar a vocês, me livrou da lei do pecado e da morte. Me libertou dessa coisa que é muito mais forte do que eu.
Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Não é porque eu conhecia, eu falei para os irmãos, a lei apenas revela. O que adianta eu saber, não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho? Que adianta eu conhecer essas coisas se em mim não há força para fazer isso? Para viver esse tipo de vida que Deus quer de mim. Então, por isso que Jesus Cristo veio, para matar o pecado, para mortificar o pecado e revelar em nós que nós podemos viver agora essa vida, porque agora não é pelo conhecimento da lei, mas é porque Cristo habita em nós. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Não estamos salvos da garra do pecado só pelo fato de conhecermos o mandamento de Deus, pois não podemos guardá-lo, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, para que o pecado não possa mais nos subjugar, para que o pecado não possa mais nos açoitar, para que o pecado não possa mais nos dominar. E ele diz, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Versículo de número 4. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas. Eu posso cumprir o mandamento, eu posso viver em santidade, eu posso viver uma nova vida em Cristo. Ele diz aqui, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Então, diante de nós há dois caminhos. O caminho da vida, o caminho da morte. O caminho do Espírito e o caminho da carne. Então, Paulo está dizendo, se nós andarmos no Espírito, se nós vivermos no Espírito, se nós formos guiados pelo Espírito, e como é que nós fazemos isso, irmãos? Existem disciplinas espirituais para isso, várias. É a leitura da palavra, não só a leitura, mas a meditação da palavra. Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu tiro meu tempo para dedicar a Deus, eu estou lendo a palavra e a palavra está me purificando, está lavando, aquelas verdades estão entrando em mim e estão me purificando. Através da oração, o tempo que eu dedico orando, através do louvor, né? Ao invés de eu ficar escutando coisas que não edificam, eu escutar coisas que edificam, palavras que edificam, ministrações de homens de Deus, genuinamente, pessoas comprovadas, homens de Deus, através do jejum. O jejum tem esse poder de... por que Deus criou o jejum? Para nos trabalhar a nossa vontade, para que a nossa vontade não seja subjugada. Como eu disse para os irmãos, citando Santo Agostinho semana passada, né? Liberdade não é fazer o que você quer. Quem faz o que quer é escravo da sua vontade. A verdadeira liberdade é você não fazer o que você quer, disse Santo Agostinho. Essa é a verdadeira liberdade. É você querer algo, mas fala, mas isso aqui não é para mim. Isso aqui não agrada a Deus. Isso não é melhor para a minha vida, isso não é melhor para a minha casa, isso não é melhor para a minha família, então eu não faço. Isso é liberdade. É você ter o poder de não fazer o que você quer. Isso é liberdade. Então, só é livre, verdadeiramente livre, aquele que tem domínio sobre a sua vontade. Então, o jejum é para isso. É algo, eu estou aqui com fome, eu queria me alimentar, e às vezes no dia que eu estou jejuando, é o dia que, lá na sua casa, eu vou falar lá na sua casa, que na minha é um pouco diferente, né? Lá na sua casa, a sua mulher está fazendo uma picanha para você. Né? Lá na sua casa, né, está fazendo aquele bife de chorizo, bife ancho, está fazendo às vezes um ossobuco com a polenta. Aí ele fala, logo hoje, mas é logo hoje mesmo. Né? Então, os irmãos entenderam, né? Talvez lá na sua casa, sua mulher. Minha mulher gosta de fazer carne moída, e para mim pensa num cara, eu gosto de carne moída para mim. A paixão dela por carne moída é igual a minha por picanha, assim.
Né, irmão Ademar? Então, brincadeira, uma mulher maravilhosa, cheia de dons. Esse aí é uma boa auxiliadora. Literalmente, é uma boa adjuntora, como diz a Bíblia. Auxiliadora. Amém? Então vamos lá. Versículo 5. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, então estava falando para os irmãos das disciplinas. Eu preciso. Esses dias eu vi um pastor muito renomado no Brasil, acho que todo mundo que já assistiu o vídeo dele, uma pessoa maravilhosa, homem de Deus, homem de caráter, mas ele falando sobre o jejum. E ele falou assim, olha, jejuar é bom, não sei o quê. Uma vez eu jejuei e foi muito bom. Eu falei, como uma vez ele jejuou? Como? Eu fiquei assim, cara, essa área não é a área dele, né? Porque eu fui gerado assim, debaixo de jejum, irmãos. Durante mais de 20 anos da minha vida, eu jejuei 3 dias por semana. Mais de 20 anos. Depois baixei para 2. Fora as campanhas de 40 dias que eu fiz não sei quantas. De 21 dias, de 7 dias de jejum assim. Aí a pessoa fala assim, uma vez eu jejuei e eu achei que foi bom. Irmãos, o jejum ele tem que fazer parte da sua vida. O jejum, mas não é você passar fome, não é você fazer dieta, não. É você realmente dedicar tempo para Deus, para você orar, para você buscar, para você subjugar essa carne, para você pegar o seu pecado e confrontar e falar, Deus, arranca isso de mim. Deus, então o jejum te dá esse poder. Então quando você aprende a dizer não para uma coisa pequena, quando chegar a coisa grande, você vai saber lidar com aquilo. Jesus disse, se você não for fiel nas pequenas coisas, como você vai ser fiel nas grandes? Como é que você vai lidar com grandes coisas? Então o jejum é para nos treinar, nos capacitar, dizer, não, eu não quero, não é o que Deus, não. Às vezes até você quer, mas você não vou fazer, não vou me subjugar. Então Paulo está dizendo, versículo 5, aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, vivem tão somente para agradar a si próprios. Essas pessoas são aqueles que eu sou livre, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Não, quem faz o que quer é escravo do pecado, é escravo do desejo, é escravo da vontade. Nós não podemos ser esse tipo de gente que faz o que quer. Jesus mesmo falou isso para nós, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós temos que ser esse tipo de gente, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que deu a sua vida por nós, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu. Ele diz mais, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm sua mente controlada por Espírito. E eu quero ser guiado pelo Espírito. Sua mente controlada. Como a irmã Michele falou aqui, quando ela ficou e falando, Senhor, o que eu faço? Qual é a direção? Porque nós temos que parar, irmãos, presta atenção. Talvez eu vou te assustar. Nós temos que parar, muitas vezes, de pedir Deus para resolver problemas nossos. Tem problemas que Deus não quer resolver para você. Tem problemas que Deus quer te dar uma direção para que você resolva o problema. Então o que nós precisamos é de sabedoria, discernimento, uma mente sensível, para discernir a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus, né? Nós falamos de vários meios pelo qual, ferramentas que Deus dispôs, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a oração, o jejum, o louvor. São ferramentas que Deus nos dá para treinar a nossa vida e ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro para os irmãos. Paulo foi pregar o evangelho e, se eu não me engano, ele queria ir para Troade, né? E ele orou, jejuou, ele colocou no coração de ir para aquele lugar. E quando ele foi,
ele viu que estava dando tudo errado, as coisas começaram a dar errado, ele sentiu que houve uma resistência. E Paulo não estava entendendo aquela resistência, porque o que ele estava querendo fazer era a vontade de Deus, o que ele queria fazer era o melhor para Deus, no entanto, estava sentindo uma resistência. E aí a Bíblia fala que em sonho um homem apareceu para ele, com os trajes da cultura macedônia, e falou para ele, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí, Paulo discerne que, olha, ele está fazendo a obra de Deus, estava fazendo tudo certo. Às vezes, irmão, você está fazendo tudo certo, mas aquilo que você está fazendo não é o que Deus quer que você faça, não é pecado. Então nós precisamos de direção para saber qual é a vontade de Deus. Deus falou, Paulo, não é para você pregar aqui, eu quero que você saia daqui e vai para lá. Por quê? Ué, não sei. Muitas vezes Deus não nos dá o porquê, ele só fala, é para fazer. E Paulo então pega e vai pregar o evangelho na Macedônia e ouve a voz de Deus. Então nós temos que estar sensível para ouvir a direção, a direção de Deus. Muitas vezes você fala assim, mas eu nunca... às vezes você pensa assim que para ouvir a voz de Deus lá no seu quarto, um dia você vai estar deitado, e aí vai aparecer um clarão, e o seu quarto vai encher de luz, e vai aparecer um anjo e falar assim, serva do Deus Altíssimo, assim diz o Senhor. Irmão, isso é muito difícil, não é que não acontece, é muito difícil de acontecer. E provavelmente isso não vai acontecer conosco. Não estou dizendo que não possa, mas é muito difícil. Geralmente Deus vai falar na nossa mente, no nosso espírito, dando direção, dando voz. Então, quando nós falamos assim, Deus falou, é porque realmente Deus falou e não foi de uma forma sobrenatural. Aquilo foi claro para nós, a voz de Deus no nosso coração, e eu entendi aquilo, eu percebi aquilo, eu captei aquilo, e eu vou pôr em prática, e eu tenho na convicção que foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Quando foi para plantar essa igreja aqui, assim, a maioria das pessoas, eu vou falar assim, quase todo mundo, eu sei 2 pessoas que não, mas quase todo mundo falou, não vai dar certo. Nós estávamos pastorando uma igreja grande, uma igreja bem sucedida, uma igreja de 800 pessoas, uma igreja estabilizada. Aí você sai de lá, pega um grupo pequeno e vem plantar uma igreja aqui, as pessoas, não vai dar certo, não faz isso, não abra, não faça. Só tinha 2 pessoas que falassem, isso aqui é de Deus. Era eu e o Paulo Júnior. Até minha mulher tinha dúvida. Não é, Bego? Não estou te expondo, não, porque mulher é mais sensível mesmo, não estou culpando não. Minha mulher, é porque minha mulher, ela fica um pé atrás mesmo, está certo, isso é mulher, não tem nada errado nisso. Até minha mulher, né, fala assim, fica mesmo, segurança, né? Mas aquele negócio no coração, não, foi Deus que falou. Deus está dando a direção, é isso mesmo, é aqui. E hoje nós vemos, né, nós temos 2 igrejas desse lugar, essa de manhã e à noite é outra igreja. É você saber andar por direção de Deus, ainda que aquilo que às vezes é alto risco, é loucura. Mas você está você está sensível à voz de Deus. Então ele diz lá, versículo 6, seguir o Espírito Santo conduz à vida e paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. A nossa vontade, aquilo que a Bíblia chama de concupiscência, essa natureza pecaminosa em nós, ela quer pecar, ela quer fazer todas as coisas contrárias à vontade de Deus, ela não quer que você jejua. Ela não quer que você ora, ela não quer que você leia a Bíblia, ela não quer que você gaste tempo com Deus, ela quer arrumar muitas outras coisas para você fazer, para você não se dedicar às disciplinas espirituais. E Paulo está dizendo, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus, ela nunca se submete à lei de Deus, ela não se submete, é carne. Né? Como diz o gaúcho, é carne mesmo, é natureza pecaminosa, é forte, é maior do que nós, é um gigante que nos subjuga, que nos domina. E está dizendo, ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará.
A carne nunca vai se submeter à vontade de Deus. E por essa razão é que aqueles que ainda estão sob o controle da própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. E aqui Paulo fala de você fazer morrer essa natureza. Como é que eu faço? Mata ela. E como é que você mata ela? Todo dia, irmãos, é todos os dias. Acorda de manhã, Senhor, mata essa velha natureza. Mata, mata. Vigia, vigia. Aquela primeira mensagem que aparece, como eu falei para os irmãos esses dias, né? Falando de um rapaz que era viciado em pornografia. Ele, pastor, aparece o negócio, eu falei, o problema é que você é fraco. O problema é que você ama. Qualquer coisa que aparece lá, você clica. Você está vendo que ele está te chamando, mas você vai. Depois, quando você vai, você fica preso àquelas coisas, você não dá conta de se libertar daquilo. Eu quero ler aqui dentro desse contexto o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Olha só o que Paulo fala. Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 3, versículo 4. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Pode continuar. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Outra tradução fala, façam morrer a natureza pecaminosa. Né? Põe outra tradução aí, põe a NVI ou a NA, só para a gente ver aí. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza de vocês. Façam morrer. Mata. Mata. Tudo que é desejo pecaminoso, tudo que é da carne, mata. Mata. Todo pensamento maligno. Você não pode, como diz um ditado, você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho na sua cabeça. Mata a sua carne, mata a sua natureza. Ele diz mais, volta lá no versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e cobiça, que é idolatria. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Essas coisas, irmãos, apareceu na nossa frente, mata, acaba com ele agora. Não brinca com isso, não brinca com isso. Não brinca com isso. Desejo. Por que é idolatria? Como eu já falei para os irmãos várias vezes, você dá vazão aos seus desejos, aos seus impulsos. Você adora isso, aquilo se tornou seu ídolo. Todo abusador, todo pedófilo, todo pornógrafo, essas pessoas são idólatras, porque elas adoram um Deus que nasceu no ventre delas, elas adoram a si mesmas, são idólatras. E Paulo está dizendo, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Nós podemos até ter participado disso, mas Paulo está dizendo agora, quando costumavam viver nela, quando nós não conhecíamos a Cristo. Continuando, ele diz, agora, porém, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar, linguagem imunda, linguagem inconveniente, linguagem imprópria, cheia de palavrões, de maledicência, de coisas imundas, Paulo, indecente, como diz Paulo. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Vocês largaram isso. Quando Cristo entrou em vocês, essas coisas saíram de vocês. E ele diz mais, no versículo, e se vestiram do novo, revistam do Espírito Santo, né? O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, o qual está transformando você em uma pessoa igual a Cristo.
igual a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Façam morrer essa velha natureza de vocês. Façam morrer essa velha natureza. E ele diz, voltando para Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Como eu sei que eu sou dele? O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Você sabe disso. Isso ainda que seja uma coisa invisível, mas é como o vento. A sua vida é transformada, a sua maneira de pensar é transformada, a sua maneira de agir, as suas obras são transformadas, né? Versículo 10, mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado, no entanto o Espírito está vivo por causa da justiça, né? Deus habita em mim, Deus mora em mim, Jesus Cristo habita em mim. Nós, como eu sempre falei para os irmãos, o homem sempre projeta o céu, assim, lá, eu vou lá para o céu para morar com Deus. Eu vou subir ao céu e vou morar com Deus lá no céu. Mas o Apocalipse fala que não é assim. É Deus descendo e habitando em nós. Em toda glória, em toda sua plenitude. É Deus descendo. É Deus vivendo em nós. Toda a Bíblia, isso é estampado lá no Éden, isso é estampado lá no tabernáculo, isso é estampado no Deus Emanuel, Cristo, né? Isso é estampado no livro de Apocalipse. Enquanto nós queremos subir para ir morar com Deus, Deus quer viver em nós. Deus quer edificar a casa dele em nós, através de nós, e habitar eternamente conosco. Ele diz mais, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Entende isso, irmãos? Eu não tenho compromisso com o pecado. Eu não sou obrigado. A minha carne quer, a minha carne deseja, mas eu não tenho compromisso nenhum e eu tenho força. Eu tenho força para vencer isso. Não adianta você falar, eu não dei conta. Não, você está mentindo. Paulo diz que antes de Deus permitir, Deus não nos deixe ser tentado além das nossas forças. E quando Ele nos deixa ser tentado, né, é uma tentação abaixo das nossas forças, e junto com a provação, Ele também dá o escape, né? Quando Deus permite que nós somos provados, não tentados, mas provados, Ele não nos deixa ser provado além da nossa força, e junto com essa provação, Ele nos dá a sair do meio. Então, por que as pessoas caem? Porque as pessoas não querem andar no Espírito, as pessoas querem andar segundo a carne. Mas se nós vivemos segundo o Espírito, nós não temos compromisso nenhum com a carne, né? Você não tem compromisso nenhum com o pecado. Diz versículo 12, portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que lhes pede. Pois se vocês continuarem a seguir essa velha natureza, a natureza pecaminosa, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem, né, se você fazer ela morrer, juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Está vendo? Por meio do poder do Espírito. É eu chegar para Deus e falar. É eu falar para Deus, Deus me purifica. Deus me guarda, Deus me santifica, Deus limpa o meu coração, arranca todo pensamento imundo, toda imoralidade, me dá força para vencer todas as provações. Deus, eu sou teu filho, Deus, sou teu servo, teu Espírito habita em mim, Senhor. Senhor, eu fui nascido de novo, eu fui gerado pelo teu Espírito, eu sou nova criatura. Senhor, o Senhor habita em mim, não me guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu possa ser uma testemunha viva, que eu possa glorificar o teu nome com a minha vida.
vida, que eu possa exaltar o teu nome com a minha vida, que eu possa dar um bom testemunho com a minha vida, que eu possa te glorificar com a minha vida, com o meu casamento, na minha empresa, nos meus negócios, que eu possa ser uma testemunha viva, que eu possa ser a própria expressão de Cristo na terra, que eu possa glorificar teu nome. Senhor, me purifica, Senhor, limpa-me, para que a minha mente seja completamente transformada pelo Espírito Santo, para que eu possa ter a mente de Cristo, para que eu possa viver segundo os preceitos de Cristo, para que eu possa andar em Cristo, para que eu possa viver em Cristo, para que eu possa ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem que clamar por essas coisas, você tem que pedir, você tem que suplicar: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, purifica-me. Ele diz mais, versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos? Filhos de Deus. Onde Deus habita? Em nós. Nós somos filhos de Deus e Deus habita em nós. Amém? E ele diz mais, pois, versículo 15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos, servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que nós somos realmente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar, presta atenção, mas se vamos participar da sua glória, e nós vamos participar da glória dele, irmão, sim ou não? Quantos vão participar da glória dele? Amém. E se vamos participar da sua glória, também precisamos também participar dos seus sofrimentos. Se nós vamos participar da sua glória, e nós precisamos entender que aqui a nossa luta é contra carne e sangue, mas que Deus já nos deu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Projeta aquela imagem, Guilherme, aquele gigante. Eu vou fazer uma outra imagem agora, né? Vou pegar esse cara aqui, amarrando, pegar o gigante, deitar ele no chão e pôr esse cara subjugado. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos colocar-nos em pé. Eu quero orar por você.